Bom dia, irmãos. Antes de lermos algumas passagens bíblicas para iniciarmos o estudo agora pela manhã, a irmã Francinete me pediu que eu lembrasse aos irmãos que a biblioteca da escola, a irmã Francinete é bibliotecária da escola, a biblioteca da escola disponibiliza livros cristãos para os membros da igreja. Os membros da igreja que quiserem pegar emprestado livros cristãos que estão no acervo da biblioteca da escola, podem procurar a irmã Francinete, tá bom? E assim adquirir o livro, emprestar, para poder ler o livro. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas, 3 passagens bíblicas, que dizem respeito ao que eu quero tratar hoje pela manhã com os irmãos. Primeiro, no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos ler o verso 20 a 22. Daniel, capítulo 2, do verso 20 ao 22. Daniel está quase lá no finalzinho do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 2, verso 20 e 22. Lemos assim a palavra do Senhor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Agora no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar? Vamos pedir, implorar a bênção de Deus sobre o estudo agora pela manhã. Senhor nosso Deus, soberano, Rei do universo, Pai eterno e bendito para todo sempre. Obrigado, Senhor, pelo que Tu és. Nós te agradecemos porque o Senhor, justo, perfeito, santo, também se revela na Tua palavra como Deus longânimo, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus amoroso, que prova o seu amor para conosco na pessoa do Teu Filho unigênito, o qual foi entregue na cruz do Calvário para nos conceder vida eterna, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar contigo, Senhor. Te louvamos por este dia, o dia do Senhor, dia solene, dia de regozijo para a nossa alma, Senhor. Quando podemos considerar a Tua palavra, a Tua revelação, a Tua vontade revelada, Senhor, para a nossa vida.
Obrigado, Senhor, por tua palavra inspirada e preservada pelo teu Espírito, única regra de fé e prática para a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados porque falhamos. E te suplicamos, Senhor, tua bênção agora, no momento de instrução da tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me auxilie, me ajude. Que os irmãos atentem, Senhor, para o que a tua palavra ensina, para que assim possamos agir, Senhor, como cristãos neste mundo em trevas espirituais. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Irmãos, hoje pela manhã deveríamos continuar os estudos com vistas à recepção de novos membros. Ontem, sábado, nós concluímos as aulas com aqueles irmãos que têm se achegado, se aproximado de nós e que têm externado o desejo de serem recebidos como membros desta igreja. Sábado que vem, eu lembro, às 5 horas da tarde, teremos a conversa com esses irmãos, irmãs, pessoas que vão fazer a profissão de fé, que vão receber o batismo. Então, sábado que vem, dia 27, às 5 horas da tarde, haverá reunião com o conselho. Da mesma forma, no sábado seguinte, no dia 3 de novembro, se Deus assim permitir. E pela manhã, eu tenho ensinado, como os irmãos têm acompanhado, alguns assuntos. Eu escolhi alguns assuntos dos nossos documentos de fé e tenho trazido aos irmãos. E domingo passado, nós ouvimos a sessão, o capítulo da Confissão de Fé, que trata da comunhão dos santos. Na agenda que eu fiz, eu separei 2 domingos para tratar da comunhão dos santos. Isto é, o domingo passado e hoje. Como no domingo passado nós estudamos toda a sessão, porque ela apresenta apenas 3 capítulos, 3 sessões, estudamos todo o capítulo, que apresenta apenas 3 sessões sobre a comunhão dos santos. Então, hoje nós temos um domingo em branco, por assim dizer. Um domingo folgado, onde nós podemos tratar de algum outro tema. Na ordem, nós trataríamos da oração, porque é o assunto que nós vamos tratar no próximo domingo. São 2 domingos também para a oração. Mas durante a semana, orando, meditando, pensando, e devido, irmãos, nós vivermos um momento importante na nossa sociedade, nós estamos aí à iminência da eleição do presidente da República do nosso país. E por causa desse momento importante, eu penso que é relevante para nós, ainda que apenas neste domingo, tratarmos um pouco do que nós, como cristãos, devemos fazer. Não apenas como devemos ler tudo o que está ocorrendo no nosso país, mas principalmente agir como cristãos. Durante a explanação, durante o estudo com os irmãos, eu vou sempre mencionar o fato de que nós não estamos isentos. Não existe isenção, não existe neutralidade da parte de ninguém, muito menos minha. Durante a semana, enquanto estou estudando, orando, meditando, o zap está chegando em todo momento. De irmãos, de irmãs, pessoas com informações de um lado, de outro, com provocações, outros com instruções, com elucidações. Então não existe neutralidade. Até porque todos nós, né, todos nós, aqueles que já têm esse direito, devem votar, devem escolher o presidente da República. E nós temos, então, 2 grupos, 2 candidatos que representam 2 grupos que são antagônicos, que são polarizados. E como cristãos, nós não estamos isentos, e nem podemos isentar. Porque o pastor também vota, o pastor também tem que escolher o presidente da República. Eu menciono o presidente, nós estamos também aqui no nosso estado, no caso, a decisão a tomar para o governo do estado, mas eu vou me deter à presidência da República, porque, como eu disse, são 2 grupos que são opostos, de fato. E eu quero começar dizendo aos irmãos que eu venho evitando tocar no assunto, irmãos, embora alguns irmãos e irmãs tenham pedido para eu tratar disso. Eu tenho evitado o assunto porque entendo que a maior função da igreja, e eu, chamado pelo Senhor para ser ministro do Evangelho, deve ser a pregação
da palavra de Deus, e é isso que eu quero também mencionar hoje. Tratar da Bíblia Sagrada, do que a Bíblia ensina acerca do nosso papel, da nossa decisão. O púlpito dessa igreja, irmãos, nunca foi usado por um político. Não é isso, Fernando? Nunca foi usado por um político. E a nossa oração é que isso nunca ocorra. Que Deus continue sendo gracioso conosco. Que a igreja não seja partidária, porque ela não é. Essa igreja nunca foi partidária, e eu espero no Senhor que ela nunca seja. Que ela nunca defenda um político em detrimento de outro. Não é isso que eu vou fazer aqui essa manhã. Alguns já saíram, porque talvez pensam que eu vou defender um político em detrimento do outro. Não é isso que eu vou fazer. A minha preocupação agora pela manhã é puramente, irmãos, e unicamente pastoral. Instruir os irmãos acerca do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ordena, do que a Bíblia ensina. E a Bíblia, ela pelo menos todos aqueles que são membros desta igreja, que eles estão se chegando agora até a nossa igreja, nesse contexto, nessa condição de recepção de novos membros, têm aprendido que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a igreja. Ela é palavra autoritativa de Deus, ela é palavra inspirada de Deus. A Reforma Protestante, ela trouxe uma bandeira que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Isto é, a Bíblia não é domínio de um grupo, não é domínio de sacerdotes. A Bíblia não foi entregue a um grupo especial de cristãos que são super inteligentes e capazes e que só eles podem interpretar as Escrituras Sagradas. Não. A Reforma Protestante lutou para que a Bíblia chegasse às mãos do povo. E todos nós temos acesso à Escritura Sagrada. Isso é fruto da Reforma Protestante. E nós temos, então, irmãos, o dever como cristãos de ir à Escritura Sagrada, examinar as Escrituras Sagradas e entender as Escrituras Sagradas interpretando-as, as Escrituras Sagradas. Porém, não confundam, por favor, sacerdócio universal de todos os crentes com livre interpretação das Escrituras. Nós, ninguém, nem eu, tenho a autoridade de Deus para interpretar a Bíblia livremente. Inclusive, isso é crítica da Igreja Católica Romana aos protestantes. Porque os protestantes acabam se proliferando, cada um com a sua visão, como se isso fosse, de fato, o papel do crente, como se isso fosse licença de Deus para nós interpretarmos livremente as Escrituras. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos a autoridade de Deus para interpretar livremente a Escritura. Eu disse para os irmãos, a igreja nunca foi partidária, nunca levantamos bandeira política e jamais o faremos. Por quê, irmãos? Porque a igreja ela é claramente definida nas Escrituras como corpo de Cristo. É isso que nós encontramos na Escritura Sagrada. Eu vou usar aqui, estou usando aqui a Nova Almeida atualizada. Pela seguinte razão, porque algumas palavras são muito mais simples de serem compreendidas. Então eu peço que os irmãos atentem, se quiserem acompanhar na atualizada, podem, mas atentem para não perdermos tempo com explicação de algum termo. Eu trouxe a Nova Almeida atualizada, que é uma linguagem muito mais fluente, flui muito mais e é muito mais simples de entender. Não é tão diferente da nossa. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Paulo diz, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos... 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, mas eu leio desde o verso 24, parte B. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, e individualmente membros deste corpo.
quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, no verso 4 e no verso 5, ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, vejam só. Se é profecia, seja segundo a proporção. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Eu vou me deter bastante aqui no início, para que os irmãos não interpretem mal o que o pastor quer ensinar à igreja. O nosso fundamento tem que estar firme. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Porque eu fiz questão de ler alguns versículos, não apenas versículo que traz o termo corpo de Cristo. Porque nós temos dons, irmãos. Deus nos dá dons. E o dom é com vista à edificação da própria igreja. E nós não podemos estar divididos como igreja. Nós devemos ter um só pensamento. Nós devemos ter um só propósito. Nós temos, a Bíblia diz, um só Deus, um só Senhor. Nós temos um só batismo, uma só fé. Então a nossa fé, a visão cristã que nós temos, ou a visão de mundo que nós temos, a nossa cosmovisão tem que ser cristã, tem que ser bíblica, tem que ser reformada, tem que estar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina claramente para nós. A igreja é corpo de Cristo. A igreja também eu estou falando de nós, igreja. A minha preocupação não é mundial, a minha preocupação não é nacional, embora a nossa decisão vá refletir na nossa nação. Porque o presidente da República será eleito, ele governará, se Deus assim permitir, o amanhã pertence a Deus, partindo-se da teoria, né, do que é óbvio, ele deverá governar os próximos 4 anos a nossa nação, onde nós estamos inseridos. Então, nós temos dupla cidadania, somos cidadãos do reino, e é isso que eu quero fundamentar para nós, antes de tratarmos especificamente disso, bem que eu não vou tratar necessariamente disso, já tratar alguns pontos que acabam e que fazem parte desse nosso contexto político. Mas eu dizia, nós temos 2 cidadanias. A primeira cidadania nossa é celestial. Nós somos cidadãos do reino. Nós fazemos parte do reino espiritual de Cristo. Esse reino é inabalável. Esse reino não sofrerá. Eu me refiro no reino total, o reino atual e o reino escatológico, o reino por vir. Esse reino de Cristo, ele não é abalado por presidentes da República, por reis e governadores. Ele não será modificado por isso. É um reino celestial, nós temos essa cidadania e aguardamos a volta do nosso presidente, para usar o termo aqui, ou o nosso rei, ou o nosso governador, ou o nosso general, que é Cristo, para que ele implemente o seu reino. Deve ser a nossa maior expectativa. Mas isso, em momento algum, anula a nossa cidadania terrena. E, no nosso caso, brasileira. Porque aprove a Deus fazer com que nós nascêssemos no Brasil. Aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. Nem todos nós temos dinheiro para sair do país e para morar em outro país. Nem todos nós temos. Não é? Então, aqueles que não têm devem ficar aqui mesmo. E eles devem lutar para que a nossa nação seja uma nação que nos dê a graça de nós proclamarmos o reino de Deus, anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel como cidadão celestial e terreno ao mesmo tempo. Então, a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Nós somos também, irmãos, família de Deus. O próprio texto que eu li há pouco, quando Paulo diz a Timóteo, eu escrevo, Timóteo, essas coisas para você entender como se deve proceder na casa de Deus. O termo casa aqui pode ser compreendido como família de Deus. É como nós usamos naturalmente. Olha, lá na minha casa eu faço assim, isto é, na minha família, tá, com a minha esposa e os meus filhos, então o termo casa e família, ele é similar aí. Mas Paulo, escrevendo, para mostrar um texto, eu sei que os irmãos conhecem todos esses fundamentos. Viu? Sei que, e por isso eu trago de volta para nós podermos nos sustentar bem e aí lançarmos o nosso olhar sobre o ponto que nós queremos tratar, sem tirar o pé desse fundamento. Bom? Efésios capítulo 2, no verso 19, assim vocês não são mais estrangeiros, Paulo diz, e peregrinos,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ele é o fundamento dos fundamentos. Nós somos família de Deus, cujo fundamento, nós somos casa de Deus, cujo fundamento é o próprio Cristo, que revelou a sua vontade perfeita no que diz respeito a todas as áreas de nossa vida, inclusive a política, aos apóstolos, aos profetas. Aqueles que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, grafaram o Antigo Testamento, e aqueles que grafaram o Novo Testamento, que para nós, reformados, presbiterianos, crentes, é a regra de fé e prática para a nossa vida. A igreja é corpo de Cristo, a igreja é família de Deus, e como nós já lemos em 1 Timóteo 3, 14 e 15, a igreja é do Deus vivo, e ela é coluna e baluarte, ela é coluna e fundamento da verdade. Vejam, ora, se ela é o fundamento da verdade, irmãos, e ela é, então ela é o fundamento de toda a verdade. A verdade, quem determina o que é verdadeiro é a Escritura Sagrada. A verdade é a verdade, irmão. É a Bíblia quem vai dizer, ou é Deus em sua palavra quem vai dizer o que é correto e o que é errado. Não sou eu, não é o meu professor de história, não é o meu professor de geografia, não é o meu professor de matemática, não é a mídia, não é o WhatsApp, não é o Facebook, não é ninguém que vai dizer para mim o que é certo e o que é errado. Porque nós partimos do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus. E o que é correto é o que a Bíblia diz que é correto. O que é errado é o que a Bíblia diz que é errado. Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas. Que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai desses. E o Senhor ainda disse pelo profeta Isaías. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai desses. O ai aqui é maldição, é condenação da parte de Deus. Ai daqueles que dizem o certo é errado, o errado é certo. A luz chama as trevas e as trevas chamam a luz. E o que é amargo diz que é doce, o que é doce é amargo. E tudo isso ocorre porque o ser humano acaba querendo ser sábio aos seus próprios olhos. Quer ser o dono da verdade, quando o Senhor, em toda a sua palavra, nos ensina a humildade diante de Deus. O fato de nós nos achegarmos a Deus como alguém pobre, cego, nu, indigente, como um necessitado, como um que não tem nada e apenas vai se prostrar diante do Rei dos Reis, né? E reconhecer a sua autoridade. Não há, irmãos, por isso, porque a Bíblia diz o que é certo e o que é errado, nós não podemos nos isentar da nossa decisão. Podemos dizer, não, eu vou ser neutro, eu não estou de um lado nem de outro, porque não é o meu papel. Na verdade, nós devemos escolher alguém. Mas como eu disse há pouco, nós nunca, como igreja, nunca vamos defender um candidato. Claro que aqui, nessa polarização, e os irmãos são inteligentes o suficiente para saber disso, que a partir da Escritura Sagrada você vai ter que escolher um ou outro. E aí, nesse sentido, você vai acabar defendendo um, porque não tem como. É um contra o outro. Então não existe neutralidade aí. Porém, saibam disso. Não, a questão aqui não é a pessoa em si ou o grupo em si, até porque se a pessoa ou o grupo, para o ano ou daqui a um tempo, negar a Escritura, nós também vamos nos opor a esse grupo e a essa pessoa. O fato não é a pessoa em si. O fato é qual é a ideologia, a filosofia e os princípios dos grupos que estão disputando esse cargo tão importante, que é o maior cargo da nossa república, que é o chefe, né, que é o presidente do nosso país, onde nós estamos inseridos, onde Deus nos colocou. Então, os irmãos sabem, no próximo domingo teremos que votar. Então, você e eu, né, temos que votar. No nosso país, no caso, é obrigatório, é uma questão legal, pontual, né, local, mas não é um mandamento bíblico votar. Por exemplo, nós não podemos, como conselho, disciplinar alguém que não vota, porque isso não é
Embora a Bíblia nos ensine que devemos honra às autoridades, submissão às autoridades, mas mesmo assim o voto não é um mandamento bíblico. Há países, que os irmãos sabem muito bem, que o voto é facultativo. Vota quem quer. Não é o nosso caso. Então nós temos que votar. E votar com consciência, né? Votar com prazer, pelo menos é o que eu tenho tentado fazer. Né? Votar com prazer, com responsabilidade diante de Deus e fazer o que se deve fazer. Bom, como eu disse, a minha preocupação é pastoral, não é partidária. Como a igreja, eu nunca defendi, irmãos, e nem defendo um partido dentro de outro. Minha questão aqui não é PSL, PT, PCdoB, não é essa questão, tá bom? Não é essa questão, como eu disse há pouco. Se um partido que tem um conceito moral, de bom senso, ok, vamos dizer, está correto nesse ponto, está correto. Mas se esse partido vier a negar um conceito moral que era defendido outrora, nós deixaremos de dizer que ele está certo. Até porque, enfim, então, não defendemos, né? Nem particularmente não defendi, nem defendo o partido de outro. Nem é meu papel fazer isso aqui, irmãos. Porque eu fui chamado para ser pastor dessa igreja. Né? E, juntamente com o conselho, os irmãos e as irmãs reconheceram em mim esse chamado, né? Apesar das minhas limitações, enfim, mas o meu papel aqui é pastoral. Deus me chamou para pastorear os irmãos, para instruir os irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, que é o único cabeça dessa igreja, é isso que o nosso documento de fé diz, é isso que o pastor Paulo sempre tentou ensinar a igreja, é isso que eu quero ensinar aos irmãos sempre, que Cristo é o único cabeça desta igreja. Não existe nenhum homem cabeça desta igreja, mas é Cristo na sua palavra. É Cristo nas Escrituras Sagradas que nos diz como devemos atuar como igreja. E no que diz respeito ao pastoreio, a missão que eu tenho, juntamente com os presbíteros que aqui servem os irmãos, também eleitos pelos irmãos, no que diz respeito à nossa responsabilidade, Deus, vejam que eu estou fundamentando bem tudo para ninguém interpretar de forma equivocada o que vai ser dito depois. O Senhor Jesus, o único cabeça da igreja, deixa muito clara qual é a nossa, de forma muito clara, qual é a missão de nós, presbíteros, presbítero docente, presbítero regente. Quando o Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro, e ele diz aos presbíteros que há entre vocês, o presbítero como ele, testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem, essa é a minha missão, irmão. Essa é a missão dos presbíteros da igreja. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, visando lucro, mas de boa vontade. Não como dominadores do rebanho. Eu não sou dominador do rebanho. Ninguém é dominador do rebanho, nem queremos ser. Eu não quero dizer aqui para os irmãos que os irmãos estão obrigados a votar em alguém, porque isso seria domínio. Isso seria exercer o pastoreio partindo do princípio de que é um dominador. E a Bíblia diz que eu não tenho que ser um dominador. Os irmãos são livres para escolher em quem vão votar. E são livres, irmão. A igreja jamais vai poder dizer, olha, votem nesse candidato. Agora, a igreja tem os seus fundamentos, que nós vamos tratar agora. E nós, como igreja, nós temos que nos posicionar e dizer, epa, esse é o nosso posicionamento aqui, ó. E nós temos que agir de acordo com a nossa fé. É questão de consciência diante de Deus, é questão de coerência com o que nós defendemos, com a fé que nós temos, com o Deus ao qual nós servimos, para então agirmos e escolhermos quem será o presidente da nossa república, no caso. Então, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E na condição específica de ministro do Evangelho, eu tenho que pregar a palavra. Pelo menos foi isso que Paulo disse a Timóteo. Ora, o Espírito afirma, disse Paulo a Timóteo, expressamente que nos últimos tempos, e Paulo, pelo Espírito Santo, estava vendo os nossos dias. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então veja que Paulo diz, haverá um tempo em que homens procurarão os seus próprios mestres, terão a sua consciência cauterizada e olharão para doutrinas de demônios. Paulo está falando à igreja, né? Uma carta
pastoral. 2 Timóteo, dizia de pregar, né? Paulo diz, diante de Deus e de Cristo, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você, Timóteo, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. E ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, sabe aquela coceirinha gostosa, quando você pega um cotonete, que os especialistas me perdoem, não é? Se opõe a cotonete, mas quando você pega o cotonete, dá uma coceirinha gostosa nesse sentido. Eles vão procurar os mestres e aquilo que agrada ao ouvido, e aí eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Bom, então aqui estou eu, querendo pregar aos irmãos, ensinar os irmãos, conduzi-los a uma compreensão que é uma compreensão moral, não moralista, mas é uma compreensão moral, uma compreensão dos fundamentos da revelação de Deus que perpassam por toda a era, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, depois dessa longa introdução, então, na verdade, o lançamento do fundamento mesmo, o assunto, os irmãos veem, é a eleição. E mais especificamente a escolha daquele homem, eu disse que ocupará o cargo mais importante da nossa nação. O ambiente é de polarização. Nós temos dois grupos. Os seus planos de governo estão disponíveis no site www.tse.jus.br/eleições 2018 /propostas de candidatos. Então, qualquer irmão pode e deve para não ouvir o que tanto está na mídia, fake news e isso e aquilo. Leia os planos, como eu fiz. Pegue os planos de governo e leia os planos de governo dos dois candidatos. E abra a Bíblia, ou lembre da Bíblia, porque a Bíblia tem que estar na nossa mente, no nosso coração. E lembre que nós temos um Deus a quem servir. E analise a luz da Escritura Sagrada. Não é a luz do que você acha, ou o professor acha, ou eu acho, que é melhor para o Brasil. Mas é de acordo com a verdade, a única verdade que nós temos da Escritura Sagrada. Pegue o plano de governo A, pegue o plano de governo B, leia o plano de governo e veja o que a Bíblia, o que está contra a Escritura, o que está a favor da Escritura, o que nos dará mais liberdade para promovermos o reino de Deus, para pregarmos o pecado como pecado, para chamarmos a nação ao arrependimento, à mudança de vida, a dar glória a Deus. Veja qual é o plano de governo que parece que irá nos motivar a cumprir o nosso papel como igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deve ser dito, irmãos, que nenhum dos dois grupos, nem o grupo de um candidato, nem o grupo de outro, nenhum dos dois representa a nossa igreja IPCPA, Igreja Presbiteriana Central do Pará. Nenhum deles representa a IPCPA. Nenhum deles representa a IPB. Houve aí uma notícia durante a semana que a IPB estava presente, o pastor Roberto Brasileiro, presidente da denominação, se posicionou, o pastor Augusto Nicodemos, também em um dos seus sites, mencionou o fato de que a IPB não está apoiando nenhum dos candidatos. Tá certo? Então, nenhum dos dois grupos representa a igreja. Nenhum. E nem deve mesmo. A igreja não deve apoiar nenhum. Não apoia a IPCPA, não apoia a IPB, não representa, melhor esse termo que eu estou usando, nenhum dos dois grupos representa a IPCPA, representa a IPB, e nenhum dos dois grupos, nenhum dos dois candidatos, irmãos, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos um candidato crente. Nós não temos um candidato reformado. Nós não temos um candidato protestante. Nós não temos um candidato que defenda o evangelho e que queira a promoção do reino de Deus na nossa nação. Nós não temos esse candidato. Isso fique claro que eu não estou aqui dizendo que um é crente e o outro não é. Então entendo isso. Nós não temos. Porque essa igreja, eu estou me referindo aqui não a IPCPA, não a IPB, mas a igreja de Cristo verdadeira. Essa igreja verdadeira, ela vai morar no céu, nos novos céus e nova terra. E estará servindo, e adorando o seu maior líder, ou o seu único líder, que é o Deus verdadeiro, que remove reis, estabelece reis, que tira presidentes e põe presidentes.
Aquele rei que disse em João, como li no início, que o reino dele não é deste mundo. É esse rei que nós servimos. É esse rei que nós aguardamos. É essa igreja da qual nós fazemos parte. Então, não tem candidato X nem candidato Y que represente esse grupo. Certo? Então, nós não temos. Isso é um ponto importante também. E cabe a nós, então, irmãos, como igreja, e aqui eu estou como pastor, presbítero dos irmãos, cabe a nós, então, nos determos aos assuntos do âmbito da igreja, do âmbito moral, espiritual. Como povo de Deus, nós devemos julgar as propostas de grupos políticos a partir da Escritura Sagrada, isso, única regra de fé e prática, e o nosso julgamento tem que ser com vistas à glória do nosso Senhor, ao bem da igreja. Então, glória de Deus, em que grupo ou que presidente que ocupará o local nos dará liberdade para nós anunciarmos que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, e é Ele que nós queremos servir. Bom? Então, a glória do Senhor, o bem da igreja. Nós temos que ver quem é que apoia ou não o bem da igreja. Até onde nós podemos ir. Não é são, não é nem piedoso. Não quero nem entrar na questão piedosa, é questão de sanidade. Estou olhando aqui para o irmão Mauro. Se o irmão Mauro é meu inimigo, se o irmão Mauro claramente se opõe ao que eu sou e eu vou votar nele, o que é isso? Isso é insanidade. Como eu digo, isso não quero nem falar de piedade, quero falar de incoerência. Se ele é meu inimigo, eu não vou ver o irmão aqui, mas... Então, a glória de Deus, o bem da igreja e o bem da sociedade. Vejam, eu estou colocando a glória de Deus em primeiro lugar, promoção do reino, proclamação de Cristo, a promoção do reino, o bem da igreja, porque a igreja, Deus coloca a igreja, e aí somente depois, irmãos, o bem da nossa sociedade, onde nós vivemos. Igrejas, a nossa igreja aqui, a igreja presbiteriana, a igreja batista ali próximo, a igreja tal ali, as igrejas protestantes, enfim, depois eu vou falar um pouco de religião, mas agora só na questão protestante do nosso grupo. Então temos que avaliar isso. Igreja, vizinhança, podemos viver bem na vizinhança, nas escolas, no ambiente de trabalho, nos hospitais. Eu pensei aqui, escrevendo meu texto, onde os irmãos atuam. Então, igrejas, vizinhança, escola, ambiente de trabalho, hospitais, centros comunitários, repartições públicas, quartéis, porque nós temos militares aqui, nas ruas, como nós podemos viver, se nós temos liberdade. Tudo isso é que nós temos que avaliar. Devemos, então, irmãos, como igreja, e aqui eu falo instituição agora, avaliar o que está ao nosso alcance. Eu falo como pastor. Ora, como pastor e como igreja, instituição, nós não avaliaremos aqui assuntos como agricultura, Amazônia, biodiversidade, ciência e tecnologia, desmatamento, educação, empreendedorismo, emprego, esporte, imprensa, meio ambiente, moradia, política externa, pessoas com deficiência, redução e ampliação de ministérios, saúde, segurança, transporte, turismo. Nós não vamos avaliar isso aqui, primeiro porque eu não sou competente para isso. Não tenho competência nenhuma para analisar agricultura, turismo. Agora, eu como pastor não, mas os irmãos têm como cristãos. Eu estou olhando aqui, Nós temos aqui a doutora Viviane, então, temos aqui a doutora Sônia, nós temos aqui o doutor Rafael. Então, esses médicos vão agir como cristãos dentro da sociedade, lendo o seu mundo, avaliando a biodiversidade, tudo que envolve a medicina, a ética dentro da medicina, e como cristãos vão atuar. Na educação, presbítero Célio, presbítero Josi, nós temos uma escola, e a escola tem que se posicionar como escola cristã, como escola que defende a verdade, como escola que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Estou vendo aqui Dr. Jackson, Lucas e outros irmãos, Eduardo, da área jurídica. Então, como juristas, vão atuar na sua área. E por aí vai, irmão. Temos donas de casa, que têm os seus filhos e que devem atuar com seus filhos, e que se relaciona com a vizinha, que vai num posto de saúde, que vai num hospital, que vai se relacionar bem. E como cristãos, nós temos que nos posicionar como cristãos, como sal da terra e luz do mundo. A luz deve brilhar em nós, como crentes, como aqueles que têm uma cosmovisão bíblica, como aqueles que têm responsabilidade diante de Deus.
No meu humilde TCC escrito em 2009, tratei da a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Fui ler essa semana, lembrei, num capítulo do meu TCC, tratava a teologia da responsabilidade humana. Fui ler toda aquela parte para lembrar por que nós somos responsáveis. Exatamente porque nós temos um Deus a quem servir. Um Deus que é soberano. Um Deus que é rei. Um Deus que decreta. Um Deus que ordena. Então é por isso que nós somos responsáveis. Porque se Deus sai de cena, então não tem responsabilidade nenhuma. Eu só sou responsável porque Deus me criou para glorificá-lo e para usufruir dele para sempre. Por isso que eu sou responsável. Então, os irmãos são responsáveis nas suas respectivas áreas. Não é? E o nosso foco, então, pastoral, né, será na questão moral com relação a tais assuntos, irmãos. São 4 assuntos. Seguintes assuntos. E aqui, por que eu digo pastoral? Não que os outros assuntos, como agricultura, empreendedorismo, economia, política externa, pessoas com deficiência, não que esses assuntos estejam separados do que vai ser tratado aqui, do que é moral. Claro que tudo é moral para nós, porque está nesse âmbito da nossa responsabilidade diante de Deus. Só que o caminho é esse. Nós primeiro temos que ter a base, para depois, então, com a base, nós nos relacionarmos nessas áreas, ou nós atuarmos melhor nessas áreas. Não é o contrário. Um bom empreendedor, ele não cumprirá com o seu dever diante de Deus. Só o bom empreendedor. O bom economista, ele não cumprirá com o seu propósito diante de Deus. Porque o propósito do homem não é a sociedade em si. O propósito do homem não é o Estado em si. O propósito do homem é glorificar a Deus. Então, o que é que eu vou tratar aqui? Sem mais delongas. Claro que o assunto aqui não é exaustivo. Ele não é concluído aqui. Claro que não. E ele nem é também conclusivo. Ele não esgota. Ele não esgota aqui. Ele não termina aqui. A verdade é a nossa demanda. Eu só estou tratando desse assunto, como eu disse, porque vagou o tema da minha agenda. Porque será importante, se daqui a 2 anos, né? Nós teremos eleições daqui a 2 anos, para prefeito, né? Vereador, enfim. E será interessante se eu tratar da relação entre o cristão e a política, por exemplo, da igreja. Será interessante tratar disso, não é? Mas, enfim, agora é só... Então, eu dizia, o assunto não vai se esgotar aqui, no sentido... Não, ele deve continuar, e nem termina aqui. Enfim, devemos continuar. Então, eu vou tratar Estado, papel do Estado. Qual é o papel do Estado? Olhando para textos bíblicos. Não vou trazer ninguém que fale, nós vamos olhar para o texto bíblico e eu vou falar o que é que o texto bíblico diz acerca disso. São textos que são claros, são textos que são diretos. Papel do Estado, a formação da família, a nossa liberdade religiosa e o direito à vida. Então, são esses os pontos. Como é que eu olho para o Estado? Como é que eu vejo a família? Como é que eu olho para a religião em si? E como é que eu vejo a vida? Isso vai nortear toda a minha vida, todo o meu dia a dia social. Se eu pensar no Estado de uma forma, se eu pensar na família de uma forma, se eu pensar na religião e na vida de uma forma, eu vou agir como médico, como professor, como vendedor, como vizinho, como filho, dessa forma aqui. Isso aqui é o fundamento para nós. Tá bom? Papel do Estado, irmãos. O que a Bíblia diz sobre o Estado? Ora, o Estado... Vamos abrir a Bíblia primeiro, para depois falarmos o que é que ela diz. Textos... Eu disse no início, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não é, irmãos? Para nós, não é isso que nós defendemos, não é isso que nós afirmamos, não é nisso que nós cremos. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Pastor Alan Kleber é
pastor na Igreja Presbiteriana de Aracaju. Mas não conhece porque ele não é esses famosos da mídia. Mas é reformado, é um pastor crente responsável. E ele, não sei se ainda está dando, mas estava dando um estudo sobre cristianismo política na igreja dele, lá em Aracaju. E ele estava, claro, obviamente, como todo pastor reformado tem que fazer, partindo do princípio de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E ele falando também da realidade que eu falei há pouco, sobre que nós não temos a liberdade de interpretar a Escritura, ele usou um exemplo muito bom. A ilustração é dele. Ele disse assim, olha, imaginem que uma irmã me manda uma receita de bolo. Para eu fazer bolo, com todos os passos lá da receita de bolo, eu recebo a lista, e aí quando eu vou levar para ela, eu levo uma lasanha. Vai dizer, pastor, mas a receita era de bolo. Eu disse, não, para você era bolo, mas para mim era lasanha. Porque é isso que tem ocorrido. Deus me deu a graça de estudar 3 anos o curso de letras na Federal. De estudar interpretação de texto, estudar a leitura, estudar literatura. E qual é um princípio básico de interpretação de texto? É você buscar o que o autor diz. Embora a filosofia e a moda dos últimos tempos tenham reinterpretar o que está escrito. Então, não, eu vou dar o sentido para o texto. Isso não é interpretação responsável. A leitura responsável é compreender o que o autor quer dizer, e não eu dizer o que o autor queria dizer. Porque isso é um cúmulo. Isso beira o quê? A loucura. Então, a Escritura, ela diz o que é a verdade para nós, como eu disse. Romanos 13, todo mundo conhece. Paulo diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Olha, irmão, a autoridade, diz a palavra de Deus, é ministro de Deus para o nosso bem. Ah, pastor, mas a autoridade... Não, peraí, isso é outra coisa. Se a autoridade está exercendo ou não o papel dela, é uma coisa. E aí nós devemos nos opor a ela se ela não estiver de acordo com aquilo que Deus faz. Mas o princípio é a autoridade. Então nós não temos, biblicamente falando, irmãos, liberdade de ir contra a ideia de autoridade. Isso é antibíblico. Aquele que se opõe à autoridade, isso é uma ação antibíblica, demoníaca. Foi Satanás que um dia pensou e disse assim, peraí, Deus é Deus e criou, eu quero ser como ele. Porque a gente tem que ser igual. Que negócio é esse de um mais importante do que o outro? Que negócio é esse de um líder e os outros submissos à liderança? Isso é um pensamento diabólico. É bíblico. A autoridade é bíblica. Parte do próprio Deus. Ele é o único. Ele diz e ele faz. Ele ordena e acontece. Então Paulo diz, a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, não porque, olha, eu posso levar uma punição, né, mas também por dever de consciência. Nós temos um Deus a quem servir. É por isso também que vocês pagam impostos, diz o apóstolo Paulo. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pedi ao presbiteriano que lesse Mateus 22, onde os herodianos, os fariseus, os escribas, inimigos de Cristo, inimigos de Deus, porque os inimigos de Cristo são inimigos de Deus, eles eram inimigos de Deus, e querendo, diz o texto, pegar Cristo com as palavras dele, pegar uma contradição em Cristo, chamaram a Cristo e disse, mestre, o que temos que fazer, mestre? Jesus, olha a moeda aí, rapaz. O que tem na moeda aí? Tem os dois lados da moeda aí. Tem o quê? Tem uma esfinge aí, tem uma figura.
De quem aí? De César? Pois dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague o que tem que ser pago. E não me venha com essa historinha de que, porque não pode, ou coisa parecida. Simples assim. O outro texto, para então dizer qual é o papel do Estado, né, à luz da Escritura, é 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13, 14. Por causa do Senhor, diz Pedro, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Deixa eu ler o verso 16 também. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Pedro está falando, deem testemunho. Vocês são nova criatura. Paulo fala a mesma coisa lá em Romanos 13. O contexto de Romanos 13, os irmãos podem ver depois em casa. Gastaria bastante tempo para tratar sobre esse assunto aqui. Mas os versículos anteriores, os versículos posteriores, eles exortam os crentes de Roma a viverem em amor, a viverem com piedade verdadeira. E é nesse contexto que ele traz, submetam-se às autoridades. Então, alguns veem descontinuidade no argumento de Paulo, mas outros veem, não, ele está inserindo exatamente onde devia estar. Vivam de forma correta, deem testemunho. Vivam como cristãos nesse mundo, nessa sociedade. Então, qual é o papel do Estado, irmãos? Primeiro que o Estado é constituído por Deus e não por homens. A ideia de que o Estado é a invenção do homem, do ser humano, isso não é bíblico. O Estado é a instituição divina. Não há autoridade, diz o apóstolo Paulo, que não seja constituída por Deus. E o papel do Estado é claramente punir os seres humanos maus e louvar os seres humanos bons. Esse é o papel do Estado. É isso que o Estado tem que fazer, irmão. O Estado tem que punir o mal. O Estado tem que louvar o bom. O homem bom tem que ser louvado, reconhecido na sociedade. E o nosso país está longe disso, irmão. E não é por acidente, não, irmão. Não é porque aconteceu um palito encostou no outro, ficou assim. Não é assim, não, irmão. É desde a colonização do nosso país. É desde os homens que exercem o poder no nosso país. Homens que lutam para destruir a nossa Constituição. Homens que lutam para destruir o nosso fundamento judaico-cristão. O fundamento divino. Que é, homem mau tem que pagar pelo seu mal. E o homem de bem tem que ser louvado, tem que ser reconhecido, tem que ser condecorado. Porque ele tem que ser exemplo. E não o contrário, irmão. E não o contrário. Onde o homem de bem tem que se esconder. Onde o homem de bem tem que se calar. Porque se ele falar, ele vai ser acusado de racista, de qualquer outra coisa. Eu estou falando da gente, eu não estou precisando de candidato não, estou precisando da gente. Eu como pastor, os irmãos sabem muito bem disso. Não só eu, mas qualquer outro pastor. Nós temos internet. No nosso país, se o pastor disser aqui do púlpito, ele tem que dizer que a homossexualidade é pecado, que o adultério é pecado, que o roubo é pecado, ele pode ser processado. Basta alguém pegar lá no canal do YouTube, mandar e dizer, tá aqui, olha aqui, ó, homofóbico. Vamos processar. É isso que acontece no país. Por quê, irmão? Porque os nossos governantes são imorais, são amorais. Eles não têm o fundamento e a revelação bíblica. E eles não só não têm, claro que há exceções, e glória a Deus por isso. Eles só não têm como eles não querem ter. Não é em vão, é por causa da sua filosofia, como eu vou mencionar depois. Então o Estado é constituído por Deus, não é por homens. O seu papel é punir os seres humanos maus, louvar os seres humanos bons. Não é questão de relativismo, irmãos.
mas é de verdade, como eu já mencionei aqui, Isaías 5:20. O que é errado é errado, o que é certo é certo. O parâmetro não pode ser o Estado. Não é o Estado que vai dizer para você, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não é o Estado, irmão. O Estado não é parâmetro para ninguém. O Estado é servo de Deus. O Estado tem que estar submetido a Deus. Não é questão de relativismo. O parâmetro não pode ser o Estado, mas o parâmetro é a palavra de Deus. Por isso, que em Atos 5:29 nós encontramos, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se a autoridade nos ordena a fazer algo que é contrário à Escritura, nós vamos nos opor à autoridade. Porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É o nosso dever de consciência e de serviço ao nosso Deus e não ao Estado ou qualquer outro, que seja nem a igreja. Se a igreja nos ordenar a fazer algo que não esteja de acordo com a Escritura Sagrada, nós não temos obrigação. Nós temos que ter liberdade. Eu já disse isso aqui e digo. Se alguém ordena algo que é contra a Escritura, nós vamos dizer não. Se uma instituição nos ordena a fazer aquilo que a Bíblia ordena, nós temos que fazer. E se uma instituição ordena algo que a Bíblia nem condena e nem ordena, nós somos livres. Eu posso fazer ou não. Não existe uma submissão ao Estado cega. Isso não é visão cristã. O Estado está ali, eu tenho que me submeter ao Estado. Não existe isso. Eu só devo me submeter ao Estado se ele estiver de acordo com as Escrituras Sagradas. O papel do Estado é esse, irmão. Formação da família. Qual é a formação da família? Qual é a base que nós temos de família, irmão? Como Estado, a família é uma instituição divina. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem. Qual é a dificuldade que nós temos disso, irmãos? Capítulo 2, verso 18, o Senhor Deus disse, ainda não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Verso 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne, e na costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele foi que instituiu o casamento, irmão. Foi Deus. Como é que tem que ser o casamento, irmão? Homem e mulher. E o Estado é isento nisso? Não, porque ele é servo de Deus. O Estado não tem que estar, olha, eu não tenho nada a ver com religião, não tenho nada a ver com Deus. E às vezes alguns dentre nós pensam que é assim. Pensa que a verdade de que o Estado é laico como se o Estado fosse oposto à religião. E não é. Porque o Estado é servo de Deus. Não tem como o Estado ficar fora da religião. Não tem como. Ou ele vai ficar sob a religião verdadeira, eu vou mencionar qual é a religião verdadeira que tem na Escritura, ou ele se submete à religião verdadeira, ou ele se submete a uma religião criada por ele mesmo. Uma filosofia, uma cosmovisão, uma ideia, uma religião para ele. E aí ele vai se submeter àquela filosofia. E ele vai estar, de qualquer forma, ligado a isso, porque ele, o Estado aqui que eu digo, os homens que são colocados no Estado, por nós, no nosso caso, a democracia. O Estado, aqui os homens do Estado, os seres humanos e as mulheres que ali servem o Estado, esses seres humanos são religiosos, porque Deus os criou religiosos. Não há homem, não há ser humano que não seja religioso. Deus criou assim, irmão. Mas eu não vou falar da religião. Deus criou e mantém a família com esta base. Pai, mãe e filhos. É assim. Com os seus respectivos papéis.
Quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele diz, olha, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Há uma discussão entre os intérpretes judaicos e os intérpretes helenistas se cabeça ali tem sentido de autoridade ou sentido de fonte. Isso é o Hendricks que traz no seu comentário essa informação. E eles dizem, não, é autoridade. Então, se é autoridade, vai ter um problema, porque Deus é autoridade sobre Cristo, tem algum papel maior ou menor aí, e aí vão contra. Os outros que dizem fonte. Porque é fonte e tudo, e tem o seu argumento, que Cristo é gerado por Deus. Tem um termo na nossa confissão agora que eu não vou lembrar. Mas, enfim, eles acabam também trazendo, e nós não precisamos necessariamente entrar nisso. E como Hendricks, né, a melhor interpretação que nós pensamos é o conceito, sim, de autoridade. Não de autoritarismo. Porque ser autoridade não significa que essa autoridade tenha o direito a usurpar a condição do outro. Então, o homem é o cabeça da mulher. O homem é a autoridade sobre a mulher. Ele não tem direito nenhum, obviamente, de escravizar a mulher ou coisa parecida. A reforma deixa isso aí muito claro. Os reformadores lutaram pelos direitos das mulheres. Não o feminismo. Né? Não a emancipação feminina, que isso não é bíblico. O movimento da emancipação feminina em si não é bíblico. O direito é bíblico, porque a mulher está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis. Deus criou o homem e criou a mulher como semelhante na versão que eu estou usando, na que nós conhecemos, a auxiliadora idônea, igual, da mesma capacidade, mas com funções distintas. Porque é assim que funciona no reino de Deus. Quando nós vamos a Efésios, capítulo 5, quero ler com os irmãos, é um texto que todo casamento praticamente a gente ouve, né? Às vezes um pouco mais expositivo, às vezes um pouco menos expositivo. Mas lá em Efésios, capítulo 5, Paulo diz, versos 22 a 24, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. No verso 33, Paulo termina de uma forma fantástica e diz assim, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Essa é a função divina, perfeita. Marido ama a esposa respeita o marido. Nós não fazemos isso porque nós somos filhos da queda. Somos filhos de Adão. Mas também fomos feitos filhos de Deus. E aí a nova criação vem até nós e nós temos que lutar contra isso. O esposo deve liderar em amor, a esposa deve respeitar o marido. E é assim, irmão. É assim que a Bíblia diz. Não existe homem com homem, mulher com mulher. O Estado não pode ratificar isso. Porque ele não é isento, ele também é servo de Deus, ele é braço de Deus, ele é autoridade, ele é ministro de Deus. O pastor não é chamado de ministro de Deus? E o pastor pode fazer o que ele quer na igreja? Não pode. Por que ele não pode? Porque ele é ministro de Deus. E aí Romanos 13 diz que o Estado é o quê? Ministro de Deus. Então o Estado pode fazer o que ele quer? Não pode. Por quê? Porque ele é ministro de Deus. Os pais devem educar seus filhos e os filhos devem respeitar os seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Aí o Estado vem e diz, não pode disciplinar o menino. Espera aí, mas e aí? O que o Estado está fazendo? O Estado está se intrometendo na minha vida. Eu não sou romântico, não, irmão. Eu não acho que um ou outro vai mudar tudo. Eu não sou, não. Podem ter certeza que eu não sou. Não sou, não. Eu sou realista. Mais para pessimista do que para sonhador. O que eu oro é, ora vem, Senhor Jesus. O que eu quero é que Cristo volte, implemente o seu reino e acabe com todas essas mazelas. É isso que eu quero que ocorra, que Cristo volte. Mas domingo eu vou ter que votar, não é? Domingo eu tenho que votar. Não é porque eu quero que Cristo volte, eu vou jogar por terra
e vou dizer que não tem nada a ver e que eu posso fazer o que eu quero. Não, eu sou responsável diante de Deus. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, não vou me delongar. A liberdade religiosa, irmãos. Deus nos criou seres humanos religiosos. Deus nos criou em contato com Ele. Gênesis, capítulo 1, de 1 a 3. Está ali. Deus criou o homem, se relacionou com o homem, conversava com o homem e tudo. E olha, meu filho, é isso aqui dá nome. Olha aqui, case, está aqui a sua esposa, perfeita, bela. Olha, ame seu marido. Olha isso aqui, vocês vão ser uma carne. Desenvolvam a terra. Multipliquem-se. Ora, quem é que vem dizer que Deus está fora da vida do homem? Deus fez os seres humanos religiosos. Temos por natureza. Então eu digo aqui por natureza porque é questão vital, irmão. É questão vital. Nós temos por natureza o direito e o dever de nos relacionarmos com o nosso Criador. É um direito nosso. Ninguém pode tirar esse direito. Ninguém pode dizer que eu não posso cultuar a Deus. E aí lembro de Daniel, lá quando quiseram calar Daniel e prender Daniel e seus amigos, para que ele adorasse o demônio, porque por trás do ídolo está um demônio. Por trás de um governo, de um rei, que quer ser um ditador e que quer ser o dono da verdade, está o demônio. Está o espírito do anticristo, que quer tirar a glória de Deus e quer a glória para si. Isso ocorria na Babilônia, quando vocês não podem, vocês têm que adorar o imperador. O que Daniel fez? Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel dobrava seu joelho. E quando eu leio o texto, eu digo, rapaz, por que ele não fechou a janela, né? Porque alguém estava passando e viu Daniel orando. Ele não fechou a janela porque era para estar escrito para a gente hoje aqui, para eu estar falando isso para os irmãos. Por isso que ele não fechou a janela. E ele sofreu a consequência, Deus não é? Foi glorificado. Enfim, irmãos, é nosso dever, é nosso direito nos relacionarmos com Deus. O único Deus verdadeiro. O único Deus que instituiu a religião verdadeira. Porque existe uma religião verdadeira. Tiago, capítulo 1, verso 27. Vamos ler o verso 26? Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Quando eu preguei esse texto, eu disse, porque há pessoas que querem ser religiosas para julgar os outros. Alguns entram numa religião para um descargo de consciência, eu estou em paz, eu sou religioso, coitado daquele que não é. Ora, se alguém é religioso e não cuida da sua língua, então a religião é vã. A religião pura, diz Tiago, e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Mas não é só isso, porque a religião não consiste em assistência social. Eu estou falando de igreja, dentro da igreja. Mas também visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. É ser santo, é ser de Deus, é adorar a Deus. Então, irmãos, papel do Estado é ministro de Deus. Deve punir os maus, louvar os bons. É instituição divina. Família, pai, mãe, filhos, com os seus respectivos papéis. Liberdade, religião. Temos a liberdade, temos o direito a adorar a Deus. Ninguém pode proibir a gente de adorar a Deus. Ninguém. Nem o homem, nem Estado, nem instituição nenhuma. Se alguém se opõe à religião, nós vamos dizer, não. Você está indo contra a Escritura Sagrada. Você está indo contra o Deus ao qual nós servimos. E o último tópico, o direito à vida, irmão. Onde já se viu eu não poder defender a minha vida? Onde já se viu eu permitir que alguém tire a minha vida ou que alguém tire a vida da minha esposa, assim, de graça? Onde já se viu isso? Isso não é bíblico. Gênesis capítulo 2. Gênesis, irmão. Gênesis não trata dos preceitos legais dentro de Israel. E mesmo que estivesse, estaria correto. Não é? O princípio permaneceria sendo um princípio moral. Como nós vamos ver outros princípios morais que estão dentro de Israel. O princípio moral permanece para sempre. Gênesis capítulo 2. Israel não era nem, como a gente diz aqui na Escritura, não era nem sonho. Né? Israel não era nem sonho aqui, humanamente falando. Israel nem está na história, a nação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui é a vida, né? A origem da vida. Deus deu a vida aos homens.
O texto diz, então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Deus deu a vida. Então, se Deus deu a vida, só Deus pode ordenar que a vida de alguém seja tirada. É só Deus. Deus deu a vida. Eu podia ter trazido aqui, me veio à mente, agora não está. Mas o texto que eu gosto muito, que é o primeiro livro de Samuel. Logo lá quando Ana tem Samuel. Depois ela louva a Deus e diz, Deus dá a vida, Deus tira a vida. Um texto que eu gosto muito, me veio à mente antes de tudo, me veio agora. Deus dá a vida, Deus tira a vida. Ele pode tirar a vida, ele é a autoridade. Só Deus pode ordenar que a vida de alguém seja tirada. Caso alguém mate deliberadamente o seu próximo, aquele alguém terá que pagar com a própria vida. É isso que a Bíblia ensina. Gênesis, quando eu estava estudando, eu treinei falar manso e calmo. Que na hora o sangue ferve, e aí o pastor acaba perdendo o controle emocional. Gênesis, capítulo 9. Agora sim, dizia, Israel aqui nem tinha nascido ainda. Nem Abraão tinha nascido. O contexto é da aliança de Deus com Noé. Gênesis 9, versículo 6. Olha o versículo 5. Certamente Deus está falando com Noé. Deus diz assim, certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Deus está dizendo, olha, se um animal tirar a vida de alguém, eu vou exigir a vida desse animal. Até o animal vai ter que pagar com a sua vida. E aí o verso 6, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, a ideia aqui é matar, morrer. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, a morte de alguém, a vida tem que ser paga com outra vida. Tá? Não pode ser paga com outra coisa. No nosso país não é cristão, não é protestante, nosso país é ímpio, o nosso país não tem pena de morte. Está aqui a base da pena de morte, lei capital, pena capital. Por quê? Deus dá razão. Deus dá razão. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, se Deus fez o ser humano segundo a sua imagem, quem tem autoridade para tirar a vida desse ser humano? Só Deus. Ninguém tem mais. E aí o verso 7 diz, mas sejam fecundos, multipliquem-se, povoem a terra, multipliquem sobre ela. Então é vida. O nosso Deus é Deus de vida e não é Deus de morte. É isso. Então é vida que Ele quer, não é morte. Não é, irmãos? Não temos o direito de matar alguém, seja homem, seja mulher, seja criança nascida ou não nascida, não interessa. Aí a luta no nosso país é porque feminicídio, matou a mulher, olha, a mulher não pode ser morta, matou o homossexual, olha, o homossexual não pode ser morto. Ora, irmãos, não pode ser morto nem homem, nem mulher, nem criança. Se a criança está no ventre, se ela não está no ventre, ninguém tem o direito de matar. Vejam que essas leis, elas deturpam o princípio bíblico e elas confundem a nossa mente. Eu mesmo, confessar aqui para os irmãos, quando estava preparando meu texto, eu botei, nem pode ser homossexual. Eu falei, peraí, mas por que homossexual está aqui? É homem e mulher que não pode matar. Não é questão aqui se alguém tem uma opção ou não. Não é essa a questão. A questão é que eu não tenho direito de matar um homem, de matar uma mulher, de matar uma criança. Eu não tenho direito, irmãos, porque temos de ser a favor da vida. Mas Deus tem o direito de matar. E Ele mata. Né? Ele tem o direito de tirar a vida. E por isso Ele instituiu o Estado. Por isso Ele instituiu o Estado. Lá em Êxodo, capítulo 21, vou falar mais dessa e depois eu passo para as implicações práticas, tá bom, irmão? Para nós concluirmos o assunto. Êxodo 21, só para lembrar os irmãos, e Êxodo 20, o que é que nós temos? Êxodo 19, Êxodo 20, o povo de Israel, passei muito tempo explicando isso aqui, irmãos. Israel vai para os pés do Monte Sinai, o Senhor revela, acontece o grande culto, o primeiro culto na história humana, o culto ali naquelas condições, né? De um povo grande adorando a Deus e ouvindo toques de trombetas, trovões, relâmpagos, e Deus entrega a lei,
E aí Deus depois vai aplicar a lei para o povo de Israel, que o povo de Israel aqui é o povo de Deus, e a igreja para quem eu estou falando agora. Claro que aqui, dentre essa explicação, dentre essa gravura aqui, esse registro, claro que aqui nós vamos encontrar leis cerimoniais, leis religiosas, leis civis e leis morais. A lei moral rege tudo isso. E a lei moral permanece para nós. O que é civil fica ali, o que é religioso fica ali para Israel, mas o que é moral permanece para a gente e adentra a igreja do Novo Testamento. Êxodo capítulo 21, eu estou falando do direito que Deus tem de tirar a vida, não é? de ordenar que alguém tire a vida, que alguém tire a vida em lugar daquela que foi morta. Né? Êxodo 21, versículo 12. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Matou, tem que morrer. Ah, pastor, mas isso é um discurso de ódio. Ah, pastor, porque a gente tem que amar. Ora, meu irmão, é Deus quem está falando. Ah, mas acontece muito erro. Ah, meu irmão, o que vai acontecer, erro vai. É por isso que nós, cristãos, temos que ocupar os lugares na sociedade. Buscar dentro do âmbito onde Deus, na sua providência, nos colocar, dizer, não, isso aqui é justo, isso aqui é injusto, nós vamos fazer isso aqui. A questão não é se vai funcionar ou não, se vai diminuir ou não, essa não é a questão para nós, biblicamente falando. A questão não é pragmática. A questão é vital, a questão é moral, a questão é obediência a Deus. Porém, olha que interessante. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, é o Senhor dizendo a Israel, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Lá em Deuteronômio vai aparecer cidade de refúgio. Então o que Deus está dizendo é, olha, alguém matou deliberadamente, tem que morrer. Mas se alguém matou por acidente, corre para a cidade de refúgio, que lá você vai ter direito de defesa e você não vai ser morto. Isso o direito traz, né? Direito à defesa. Todo culpado tem o direito à defesa. O problema no nosso país ímpio é que o advogado ímpio, e tem advogados aqui, mas estou falando que não conhece a Cristo, enfim, não conhece a lei de Deus e dá sua livre interpretação para as coisas. O problema, como todas as áreas do nosso país ímpio, é que o advogado se acha no direito de que o cliente dele seja inocentado de algo que ele é culpado. Não é isso. A Bíblia, Deus dá o direito a esse culpado se defender. E ele tem o direito legal, né? Nós estamos aqui, a um advogado. Para quê, irmão? Para que o advogado analise tudo e diga ao juiz, não, peraí, eu entendo que essa punição está além da conta. Ele errou, ele pagou, né? Errou, deve pagar, vai fazer, mas está além. Isso é justiça, isso aí é cuidar. Só que não é o que ocorre. O que ocorre é mentiras, omissões, para poder provar aquilo que é improvável. É aquilo que para inocentar um culpado. E aí daquele que inocentar o culpado. Né? Porque Deus não tem o culpado por inocente. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Mesmo que ele seja um religioso, qualquer outra coisa lá, no sentido que estiver adorando, estiver no culto, se ele maliciosamente matou alguém, você deve tirar até do altar. O altar aqui também tem o sentido da cidade de refúgio. Porque lá na cidade de refúgio teria o altar com os 4 chifres, onde o culpado ia ficar pegando no chifre lá até o momento que ele fosse inocentado. O que tinha matado sem querer, né, no caso. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Verso 22 e 25. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher. E pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ainda ontem, ensinando para os irmãos que vão ser recebidos como membros na igreja,
Estava dizendo, a lei de olho por olho e dente por dente não é lei de retaliação, irmão. É lei de justiça e equidade. Quando você vai ler lá Gênesis 4, Lameque, da descendência ruim, descendência ímpia de Adão. Lameque diz, olha, pisaram no meu pé e eu matei. Essa é a realidade aqui. A realidade em que Israel se encontra é de países em trevas. De países onde numa briga, perdia um olho, o outro ia e matava. Então Deus diz, não, assim não. É olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Por quê? Porque tem que haver justiça, tem que haver equidade. Deus não está dizendo, olha, retaliação, e aí fazem o que querem, matam. Não é isso que Deus está fazendo. Isso é uma interpretação equivocada da lei. Deus está estabelecendo a justiça, olho por olho, dente por dente. Então é vida por vida. E deixa eu dizer mais uma coisa, mas não estava aqui no tópico. Mas Deus nos dá o direito, e é nosso dever, defender a nossa propriedade privada. Onde já se viu? Eu li há pouco lá, Tiago, a religião verdadeira. A religião verdadeira consiste em quê, disse Tiago? Não contaminar-se com o mundo, visitar as viúvas e os órfãos, né? E atentar para a necessidade deles. Eu disse isso domingo passado na Comunhão dos Santos, quando eu disse que nós não somos comunistas. Porque a nossa confissão, à luz da Escritura, diz, nós temos direito à propriedade privada, a bens. Então, eu só posso ajudar alguém se eu tiver bem. Se eu tiver como ajudar alguém. Êxodo 22:1. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha, e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Deixa eu ler de novo. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, o ladrão entrou na casa lá, sendo ferido morrer, alguém... Aqui não era o revólver, né? Aqui era, sei lá, um cacetete ou coisa parecida aí. Se alguém ferir o ladrão e o ladrão morrer, o texto diz, não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, aqui eu expliquei quando eu preguei isso, aí o contexto de você avaliar direito, é à noite, não dá para avaliar, o cara entrou de madrugada. Um irmão uma vez disse para mim, pastor, mas discutindo sobre direito à vida, de bandido com revólver para mim, se tiver um revólver, se eu posso atirar, não. O irmão disse, pastor, mas será que aquele que está ali querendo atirar, ele não teve algum problema na família dele? Será que ele... Ora, eu vou perguntar para ele então. Peraí, você tem algum problema? Irmão, não tem? Vocês riem porque vocês entendem a seriedade, né, irmão? Porque a gente... Como é que é isso, irmão? Se alguém põe um revólver na cabeça da minha esposa e eu tenho um revólver aqui, o que é que eu vou fazer com ele? Eu nem sei mexer nisso. O pastor Paulo podia fazer melhor. Mas eu quero mexer, né? Eu quero mexer. Enfim. Mas, irmão, é direito à vida. Direito à vida. Eu tenho que defender a vida. Eu não posso permitir que alguém tire a vida. Nem minha, nem dos meus queridos. Nem de ninguém mais. Por quê? Porque esse bandido não tem autoridade de Deus para tirar a vida da minha esposa. E aí, se já era sol, houve como avaliar ali, se aquele roubou, enfim, quem o feriu será culpado do sangue. Quem matar, aí sim, vai ter que pagar com a própria vida. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Era o contexto aqui, é um contexto civil, de escravidão ou não é o nosso. O civil fica aqui, mas o moral permanece. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dono. Então veja, irmão, nós temos sim direito à vida, o direito de defender a vida, nós temos direito à vida. O bebê no ventre da mãe tem o direito à vida, é direito dele. Isso é constitucional, não é não? Isso é constitucional. Ninguém está querendo ir contra a Constituição do nosso país. Quais são as implicações práticas? Deixa eu só dizer para os irmãos. O papel do Estado, de novo, ministro de Deus, deve punir o mal, condecorar o bem, louvar o bem. É ministro de Deus, está a serviço de Deus, ele não é Deus, o Estado não é Deus. Ele não é Deus. E nós não podemos defender a ideia de que ele seja Deus. A família, pai, mãe, né, marido, homem, mulher, filhos obedientes, pais,
enfim, nas suas funções. Religião, temos direito, dever à religião. Deus nos fez religiosos. Todos nós, irmão. Todos nós, que eu digo, seres humanos. O meu vizinho tem o direito a ter a religião dele. Eu posso até discordar dele. Eu estou falando como Estado. Estou falando como Estado. Então, o Estado não tem que dizer, olha, você não pode adorar isso, você não pode adorar aquilo. Não, não, não. Esse não é o papel do Estado. O Estado não é Deus. O Estado ali está para manter a ordem. O Estado ali está para que tudo ordene bem. Então, você tem direito ao culto, você tem direito à missa, você tem direito ao seu centro espírita, você tem direito à Umbanda, você tem direito ao budismo, e vocês têm direito. Fiquem em paz aí, não vão brigar, fiquem em paz aí. Esse é o papel do Estado. Não é se opor a nenhuma religião. E nem pegar verba e colocar numa religião. Não é o papel do Estado. O Estado não está para isso. Que cada religião use sua verba. E promova a sua religião. E respeite a outra religião. É dever do ser humano. O Estado não pode proibir isso. Não tenho tempo aqui para adentrar em muitas coisas, mas os irmãos, todos aqui são profissionais, professores, podem conversar um com o outro e saber qual é o que está por trás de cada filosofia. E o direito à vida. Implicações práticas. Quais são as implicações práticas, então, irmãos, para nós concluirmos? Diante de Deus, não podemos nos dar o luxo de nos isentarmos de nossa responsabilidade. Não podemos estar neutros, irmãos. Até porque não existe neutralidade em nenhuma área da vida. Não existe. Pode existir ignorância. A falta de conhecimento. Então, como eu não conheço direito, como eu não sei bem, então eu estou voando. Aí é ignorância. Eu não tenho conhecimento. Ou ocorre a irresponsabilidade. Isto é, o pecado da omissão. Eu sei que isso aqui é errado, eu sei que isso aqui é contra a Bíblia, mas porque eu acho que é melhor, porque eu acho que vai ser bom, ou porque eu não gosto desse, ou porque eu não gosto daquele, mas isso é ruim, mas eu não gosto desse, isso é antibíblico, mas eu não quero esse. Irmão, isso é omissão, isso é pecado. Porque como cristão, eu tenho que agir. O que cabe a mim. A verdade é que nós, irmãos, eu disse, você e eu não podemos votar, isto é, escolher o futuro presidente da República do Brasil, no nosso caso, de acordo com as nossas preferências. Nós não podemos fazer isso. Entendam preferências aqui, não como uma análise, crítica. Uma análise crítica, como eu disse no início, pegue o plano de governo de um, pegue o plano de governo de outro, veja biblicamente quem é. Isso é crítica e claro que você vai ter a sua preferência nesse sentido. Mas não é nesse sentido que eu estou usando. É apenas no sentido de que eu gosto mais de fulano, que eu gosto mais de ciclano, que o fulano vai beneficiar meu grupo, porque o meu grupo vai ser assim, porque... É isso. Veja que eu não estou falando de grupo aqui, eu estou falando de princípios morais estabelecidos por Deus. A questão aqui não é se a nossa igreja vai ser beneficiada ou não, a IPCPA vai ser beneficiada ou não. Não é isso, a gente tem que ter interesse nisso. E nem tem que ter medo. Mas é a igreja de Cristo na terra. Porque Deus instituiu a igreja. O Estado, ele tem dever? Tem. Então é o Estado que deve agir como servo de Deus, como ministro de Deus. As nossas ações políticas devem refletir a nossa cosmovisão cristã. A nossa vida de responsabilidade diante do Senhor Deus, que nos criou para glorificá-lo e gozá-lo para sempre, deve ser algo real. As nossas ações políticas, eu estou falando ações políticas aqui, quando você está trabalhando na sua área e quando você vai apertar os 2 números domingo que vem. As nossas ações políticas revelam quem nós somos como cristãos. Como é que nós lemos o mundo como cristão? E aí eu vou avançar aqui. Nenhum dos 2 grupos, eu disse, é protestante. Nem de um candidato, nem de outro. Nem precisa, irmão. Nem precisa necessariamente ser. Ninguém vai votar em crente porque é crente, Não. Eu vou votar no fulano porque ele é crente. Não. Se o presbítero Isoênio se candidatar, eu não vou votar nele, porque Deus não chamou o presbítero Isoênio para ser presidente. Chamou o presbítero? Pois é, então eu não vou votar nele. Vou votar alguém que foi chamado, que tem capacidade, que tem o dom, que tem habilidade. Se for crente, melhor ainda. Mas a questão não é se é crente ou não. A questão é preparo. Pastor, mas ninguém é preparado. Pois é, eu sei que preparado também ninguém está, mas isso aí é outra coisa. Eu estou partindo dos princípios morais. Então, irmãos, eu dizia, nenhum dos 2 grupos é protestante, nem precisa necessariamente ser, porém, aí a pergunta que eu vou adentrar um pouco mais aqui, e a Igreja Presbiteriana do Brasil se posiciona nisso.
à luz da Escritura. Eu digo, nenhum dos dois grupos é protestante, nem precisa ser necessariamente, porém, qual grupo se aproxima mais dos mandamentos, dos tópicos que apresentamos aqui? É assim que a gente tem que avaliar, infelizmente. Quem é que está mais próximo? Quem é que vai nos dar a liberdade? Quem é que vai dizer, não, você pode servir a Deus e sirva a Deus? Ah, pastor, mas ninguém pode garantir que o fulano ou o ciclano vai garantir isso. É verdade, ninguém, porque o futuro pertence a Deus. Mas que os anos passados têm mostrado que nós temos sido pressionados, isso está aí para quem quer ver. Converse aqui com a professora Camila, converse aqui com a professora Flávia, converse aqui com os professores que trabalham no estado, no município, para ver a pressão que eles sofrem. Porque eles querem ser crentes. Porque eles querem dizer, professor de biologia tem que ensinar. Olha aqui, tem o órgão feminino, órgão sexual feminino, o órgão sexual masculino, porque a biologia, a ciência mostra que não pode, você está sendo homofóbico, você... Peraí, irmão. Ah, mas ninguém garante que o outro grupo... Ninguém garante, vamos orar. Independentemente de quem foi eleito, o nosso papel é orar, dobrar o joelho, pedir a bênção de Deus, apoiar o que é certo e se opor ao que é errado. Que certo e errado é biblicamente falado. Que grupo se aproxima mais do que nós aprendemos sobre Estado, agora pela manhã? Sobre família, sobre religião, sobre vida. Um grupo é socialista e o outro é capitalista. O socialismo, irmãos, o socialismo é o primeiro passo do comunismo, que tem a sua base no marxismo. O comunismo não é o governo dos comunistas, não é o modelo porque nunca ocorreu. Mas é o modelo utópico dos socialistas. Aí, quem quiser, os professores estão aí para explicar. Eu não tenho tempo para estar destrinchando sobre isso aqui. O capitalismo sem Deus também é diabólico. Porque eu ter para mim e não ajudar quem precisa, isso aí é mesquinharia, é pecado, é o que a Bíblia não ensina. Agora, entre uma ideia utópica, socialista, comunista, marxista, e o capital, eu não estou defendendo o capitalismo selvagem ou coisa parecida. Eu estou falando da realidade socialista, comunista, marxista e a sociedade e a ideia do capital, de eu ter os bens. Qual é a Bíblia? A Bíblia é clara. Como eu disse, eu não daria aula de ciência política. Se os irmãos quiserem, podem conversar com o irmão Jackson ali depois. Ele pode dar uma aula de ciência política para os irmãos. O fato, irmãos, é esse que eu disse. O socialismo, o primeiro estágio do comunismo, tem a sua base no marxismo e não está de acordo com a vontade de Deus revelada. Socialismo, comunismo, marxismo não está de acordo com a vontade de Deus revelada. O que fez com que a IPB se posicionasse acerca do assunto desde os anos 50. Eu tirei algumas palavras aqui. Os irmãos podem encontrar isso no site www.bereianos.blogspot.com e veja a resolução do Supremo Concílio da IPB de 1954. O Supremo Concílio resolve responder que há incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os símbolos de fé da IPB. Posição de 1956. Persistimos em pregar a realidade do poder transformador do Evangelho de Cristo, crendo que o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica. O comunismo, irmãos, o socialismo, eles pregam basicamente, como eu disse domingo passado, aí é briga de conceitos, os intelectuais vão discutir, mas basicamente ele é contra a diferença de classes, ele é contra o governo, o socialismo defende o governo na mão do proletariado, que o povo tem que ocupar o governo. Ora, irmãos, isso não é princípio bíblico nem para a sociedade, nem para a igreja. Não são os irmãos que vão tomar a decisão pela igreja. São os presbíteros eleitos pelos irmãos. Não é assim? Porque senão vira desordem, irmãos. É o que eles querem chamar de democracia. Não, democracia é o que nós fazemos no sentido correto. Como a Bíblia disse, os presbíteros não são dominadores do rebanho. Os presbíteros são eleitos pela igreja e na função deles de servos, não é líderes, mas eu quero usar servos aqui com essa responsabilidade. Como servos dos irmãos, eles vão olhar para as Escrituras, tomar as decisões para a glória de Deus e para o bem da igreja, para o conforto da igreja, para a promoção do reino de Deus. Mas existe um grupo
estabelecido por Deus, os presbíteros. Esse princípio vai para o Estado também. O povo não pode tomar a rédea e decidir, porque vai virar desordem, vai virar anarquia. Existem aqueles que são capacitados e habilitados e escolhidos pelo povo. Aí a grande responsabilidade que nós temos. Mas, como eu disse, não tão social, mas espiritual para nós. Decisão de 1977. A Comissão Executiva do Supremo Concílio, considerando ser ambígua a doutrina implícita sobre a compatibilidade ética do comunismo russo marxista com o cristianismo, esposado pela organização Palavra da Vida, conforme publicação oficial feita no jornal Palavra da Vida, em seus artigos Eu Chorei na Rússia e Cristianismo na Rússia, uma existência inquieta, resolve, primeiro, recomendar às igrejas que, mediante doutrinação, aconselhem seus jovens fiéis a não participarem das atividades da organização Palavra da Vida. Segundo, recomendar que os presbíteros das igrejas não encaminhem jovens nos cursos mantidos pela organização supracitada. Terceiro, encaminhar a presente resolução à Comissão Especial dos Seminários. Uma observação. Em 1998, a IPB restabeleceu os laços de comunismo com a organização Palavra da Vida. Então, essa resolução aqui que eu li é de 77. Na época, entrei em contato com alguns pastores mais antigos. Enfim, o pastor Toca Chique, que acho que agora está, não lembro de Vitória, eu acho, Espírito Santo. E conversando com eles, disseram, não, de fato, naquela época, naquela ocasião, a instituição Palavra da Vida estava namorando e andando com o comunismo. E por isso a IPB foi e se posicionou. Mas eu repito, em 1998, a IPB restabeleceu os laços de comunhão com a instituição Palavra da Vida. Então, a resolução é de 77. Eu mostrei para os irmãos. Resolução de 90, a última resolução para nós concluir. Em 1990, foi produzida uma pastoral de ética política, que, entre outras coisas, recomenda que se evite todo e qualquer apoio a candidatos reconhecidamente descompromissados com os ideais de democracia, justiça e paz propugnados pela nossa igreja, que visam apenas o interesse pessoal, pactuam com os injustos e corruptos, aceitam subornos, negam justiça aos pobres. Isaías 5, 18, 22 e 23, decretam leis injustas, Isaías 10, 1, e se afastam da palavra de Deus como regra de fé e prática. Repito, irmãos, se nós pegarmos as resoluções, se nós pegarmos as escrituras, nós não temos que votar nenhum nem outro. Essa é a minha leitura, viu? Porque nós não temos ninguém que se encaixe aqui. Eu não vejo. Não pode até ver, pode até me ajudar depois. Não, pastor, aqui. É isso aqui, tá. Então, vejam que eu não estou aqui querendo dizer que um é mais crente do que o outro. Não é essa a questão. A questão, eu repito, o que eu perguntei antes. Quem dos dois, porque nós temos dois, se aproxima mais do que nós entendemos como papel do Estado, a instituição da família, a religião e a vida. É isso que eu estou levando em consideração, porque eu entendo que é moral e quero ajudar os irmãos nesse sentido. Tá bom? Então vejam, o que temos de fazer então, para concluir? Agir, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, olhando para a Bíblia, única regra de fé e prática. E aí eu aproveito novamente para dizer, os profissionais cristãos, os irmãos aí, eu não sou um profissional cristão. Quando eu estava na iminência de ser ordenado, o pastor Paulo me chamou e disse, Américo, você ainda pensa em dar aula? Você pode ser ordenado e pensa em dar aula? Eu disse, não, pastor, eu penso em viver para o ministério mesmo. Eu disse, tá bom, tá ótimo. Você não é obrigado, você pode, se quiser, dar aula, mas é bom. Eu também escolhi isso, viver para o ministério. Pronto, foi o que eu escolhi. Então, eu não sou um profissional cristão. Eu não estou atuando aí na sociedade, em repartições públicas, em escola, mas os irmãos estão. E a responsabilidade dos irmãos, desse sentido moral diante de Deus, é a mesma que eu tenho como pastor da igreja. Pegar as escrituras, ensinar os irmãos, trazer assuntos importantes, tratar disso e daquilo, e os irmãos nas suas áreas, respectivas áreas, nos seus contextos, vão atuar. Então, os profissionais cristãos devem agir em suas esferas, a partir dos princípios morais estudados hoje. Porque isso vai refletir diretamente. Quando você entrar lá na sua repartição pública, você vai dizer, eu estou aqui a serviço do Estado. E esse Estado aí, o que é que ele pensa sobre Deus? O que é que ele pensa sobre família? O que é que ele pensa sobre religião? O que é que ele pensa sobre a vida? E aí eu vou atuar. Não é assim? É assim que funciona. Profissionais cristãos devem agir em suas esferas a partir dos princípios morais estudados hoje. Temos de eleger um homem, irmãos, para exercer o maior posto
de liderança do nosso país. Vote de modo responsável. É isso que eu tenho para dizer, irmão. Vote de modo responsável. Com as bases e os fundamentos bíblicos, sabendo que Deus contempla as suas decisões. Eu já disse isso aqui não há muito tempo. Quando você estiver votando, Deus vai estar assim mesmo olhando lá. Tá bom. Votou, né? Tá bom. É assim que Deus vai estar. Pensa que Deus vai estar, não, vota aí em quem quer, porque isso aí independe. Depende de quê? Eu já decretei tudo. Não. Mas nós somos responsáveis diante de Deus. Que Deus nos abençoe, irmão. Que o Senhor da sua igreja nos abençoe como igreja. Esse é o meu objetivo pastoral aqui. Que nós sejamos igreja. Né? Então, que o Senhor da igreja nos abençoe como igreja para sermos sal da terra, luz do mundo. E nós temos de fazer isso também no momento de escolher os nossos governantes. E aí eu concluo com um texto de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, os últimos versos do texto de Eclesiastes. 12, versos 13 e 14. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós somos responsáveis. Não pensem que é cômodo para mim ter que falar sobre isso. Porque eu fujo disso. Eu fujo porque, querendo ou não, nós acabamos dizendo, olha, é isso aqui. Ninguém é criança. Né? Mas a questão é, a nossa responsabilidade, nós somos responsáveis. Nós, brasileiros, no âmbito aqui da nossa responsabilidade, nós vamos decidir quem irá nos governar como brasileiros. É isso que nós vamos decidir. E aí depois nós vamos orar, por um ou por outro. Porque nós temos que orar pelas autoridades. Independentemente do que elas são, do que elas defendem, nós vamos ter que orar por elas. Né? E eu penso que é muito melhor eu orar por um pai amoroso e bondoso do que orar por um pai ruim. Né? A oração tem que ser feita pelos dois. Mas eu penso que meu coração vai se inclinar muito mais se meu pai for bom, amoroso comigo, se meu pai tiver uns princípios morais, e eu orar por ele, para que Deus salve a vida dele, para que Deus o abençoe, para que Deus faça prosperar os seus planos que tem um fundamento moral, bíblico, embora ele não seja cristão, do que orar por um que não está nem aí para a Bíblia, que se opõe à Bíblia, que se opõe à religião, que se opõe à vida. Eu vou ter que orar por ele também. Mas o meu coração vai ficar muito mais estraçalhado e Deus é soberano, né? E Deus irá dar o veredito. Mas o que cabe a nós é a nossa responsabilidade. Me entendam, né? Espero que os irmãos não tenham me entendido mal, entendido a minha preocupação pastoral. Porque, como eu disse nisso, nós não somos isentos, não podemos nos isentar, eu não posso me isentar. Eu vou ter que escolher que os irmãos façam isso com responsabilidade, em oração, com o coração contrito diante de Deus, dizendo, Senhor, Tu és soberano, traz graça, traz verdade, tira o mal, tira as trevas do nosso país, e o que puder fazer, eu vou fazer, Senhor, para que as trevas sejam dissipadas. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao presbítero que escolha um cântico, um hino. Nós vamos louvar, irmãos do Senhor, depois orar e encerrar a nossa reunião. Inário, número 376.